Olá, pessoal, ainda falando sobre esse livro aqui, Gnosticismo, Esoterismo e Magia, do Richard Smalley, falando aqui na parte 2, dando continuidade. Aqui há mais alguns pontos tratados aqui no livro, né? Ele vai falar sobre o Corpus Hermeticum, né, que é textos esotéricos atribuídos a Hermes Trismegisto, que é Hermes 3 vezes grande, e que esses textos gregos eles ficaram perdidos por um tempo até que foram levados para a Itália com a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. Eles trouxeram esses textos lá para a Itália e Cosimo de Medici, o grande patrono lá de Florença, mandou traduzir esses textos pelo Marcílio Ficino. Ele fez a tradução em 1492 e ali começou a ter uma influência né, nessa perspectiva aí mais esotérica, né, uma retomada desse misticismo, né, corpus hermético, tá? E aí está casando com a Cabala, também está surgindo nessa época aí. Então, tá aí falamos também de Cornélio Agripa. Então, vários nomes ali começam a surgir, conectando a essa magia, o retorno da magia na época do Renascimento, né? Essa retomada da magia no Renascimento. Então, esse misticismo, ele não vai ficar preso só a correntes esotéricas, não. Dentro do cristianismo, você vai ter personagens como, por exemplo, Teresa d'Ávila, de 1515 a 1582, que acabou constituindo uma das maiores cristãs esotéricas de tradição católica. Ela está presa na tradição católica, mas carrega todo esse misticismo aí dentro, dentro de si, né? Sua obra. Ele vai falar sobre o movimento gnóstico mais recente, né, com Blavatsky, Rudolf Steiner, Gurdjieff, vai falando sobre outros autores, né? Sobre o movimento Nova Era, budismo, hinduísmo. Não vou entrar nessa parte aqui. Aí na página 94, ainda retomando aquela questão da psique da alma, né? Existe um texto gnóstico, né, que é o hino à Pérola, que fala, pérola seria essa gnose, né? E esse hino, a pérola, ele está guardado no fundo do oceano, né? Então, essa imagem da água que está, né, protegendo a pérola, né? É uma imagem que remete ao conceito da psique humana ou alma humana, que é conhecida simbolicamente como água, tá? Então, quase certamente é isso que Cristo se refere na passagem de João. E como o leitor dos evangelhos se lembrará, o tema da água reaparece com frequência em muitos contextos. Há então dois aspectos a experimentar: o aspecto físico, carnal, e o aspecto psicológico da água, carne e água. Tá? Há um terceiro nível, mais sutil e misterioso, que é o espírito. Tá? Então, temos novamente esses três aspectos aí, que são tratados no Evangelho e são tratados nos textos gnósticos. A gnóstica é a liberação completa desse eu, de sua imersão nos mundos físico e psicológico. Então, o seu eu, ele está meio que amortecido por esses aspectos físico e psicológico. Então, quando você conquista a gnose, você consegue a reversão da queda que você teve submetido. Em essência, consiste em dominar de cada um desses níveis, né, do físico e do psicológico, para que sobressaia o aspecto espiritual. Esse é o significado de nascer de novo. É esse renascimento que dá acesso ao reino de Deus. Tá?
ele fala das tentações de Cristo, né? As tentações de Cristo vão tratar nessa altura aí, desses aspectos, né? Primeiro vai ser a tentação, nem só do pão vive o homem, né? Que é a tentação da fome, do jejum, essa tentação do lado mais carnal, seria a primeira tentação a que Jesus foi submetido, né? A segunda tentação é a tentação dos reinos, né? Do poder. Então, é uma coisa mais psicológica, né? Entra com esse segundo aspecto, esse aspecto psíquico, né? Então, essas tentações vão tentando explorar esses aspectos aí, tá? A verdade é que alguns cristãos esotéricos, os gnósticos em particular, entenderam essas noções dos níveis de desenvolvimento interno até o ponto de afirmar que os ensinamentos do cristianismo para uma elite espiritual diferiam e até se opunham àqueles dispensados à parcela de crentes comuns, os cristãos espirituais ou pneumáticos. Eles não precisavam estar muito atentos às regras morais, pois que as haviam transcendido. Interessante. Mas a tradição, em geral, repudiava essa visão. Existem pessoas que estão mais adiantadas que outras, mas ninguém é tão avançado a ponto de não poder descer facilmente até os níveis inferiores em algum momento. Isso ajuda a explicar a acentuada ênfase que o cristianismo confere à humildade e à vigilância. Então, você veja, isso é um ponto que os gnósticos vão divergir. Tem grupos que acham que você é perfeito, você é que nem o ouro que você suja. Você pode sujar o ouro, mas ele sempre vai ser ouro. Ele nunca vai deixar de ser ouro. É a mesma coisa. O cara que é perfeito, ele pode cometer um ato aí de libertinagem, mas ele sempre vai ser perfeito. Ele sempre vai ser ouro. Então, já outros achavam que não, que o fato de você ser ouro é porque você reflete nas suas obras, né? Então, se isso não está refletindo nas obras, é porque você não é, né? Vai ter esse debate, vai ter esse debate lá dentro, tá? Até que ponto a lei é aplicada a todos ou essa elite está dispensada dessas regras morais, né? O nível da psique se reflete na segunda tentação de Cristo, que é quando o diabo levou a uma montanha alta, né? O primeiro foi a tentação da carne e, né, da fome, do jejum. Essa questão do misticismo, já falei da Teresa d'Ávila, né? Ele dá um outro exemplo aqui de foi Dionísio de o Areopagita, que escreveu um texto chamado Hierarquia Celestial, que remete a essa cosmologia gnóstica, e também ao monge franciscano do século XIII, Boaventura. Ele diz assim: anote afinal o que deve ser a verdade. Na primeira hierarquia, evocados pelo som de uma prece, trabalham os anjos. Ouvidos no estudo e na leitura, trabalham os arcanjos. Anunciados pelo exemplo e pela pregação, trabalham os principados. Na segunda hierarquia, unidos como local de refúgio e indulgência, trabalham os poderes. Percebidas pelo zelo e emulação, trabalham as virtudes. Vinculadas à autopreservação e mortificação, trabalham as dominações. Na terceira hierarquia, adorados pelo sacrifício e pela prece, trabalham os tronos. Admirados pelo êxtase e contemplação, trabalham os querubins. Enlaçados pelos beijos e atenção especial, trabalham os serafins. Anote diligentemente o que digo aqui, por isso é a fonte da vida. Então, ele está trazendo meio que uma hierarquia celestial que remete à hierarquia dos gnósticos, que também tem essas hierarquias celestiais, tá? Então, há aí um paralelo entre esse cristianismo e o gnosticismo lá no começo, também trabalha com essas hierarquias. Tá? A questão desse conhecimento esotérico, né, ele traz muito em questão dessa questão dos símbolos. Né? Eu falei essa questão do símbolo da água e da carne, né? Agora, nisso também tem essa questão dos símbolos, né?
que são, vamos dizer assim, questionável a origem. Ele dá aqui, por exemplo, a origem das notas musicais. Ele diz que Dó, ele provém do termo dominus, que quer dizer o senhor, o si do siderus orbis, o lá do Via Láctea, o sol é do sol, o fá do fatum, fado, que é o reino dos planetas, o mi é o mixto orbis, o mundo misto, e o ré é o Regina Astrorum, a lua, tá? Regina, a lua. Então ele faz um paralelo entre essas notas cósmicas aqui, remetendo aí aos planetas, né? E as notas musicais, tá? Faz essa analogia entre o mundo musical e o cosmos, né? Remete a Pitágoras. Pitágoras também falava da harmonia celeste. Também fazia uma relação ali com notas musicais. Tá? Ainda no mundo da simbologia, ali na carruagem de Ezequiel, onde aparecem aquelas figuras de 4 figuras, né? O touro, o leão, homem e escorpião, né? Na verdade uma águia, né? Ele estaria referindo ali a 4 símbolos, 4 constelações, que é a constelação de touro, a de leão, a de Aquários, Aquários é representado por um homem que está carregando água, tá? E a constelação de Escorpião, que, segundo ele aqui, no zodíaco, é a mesma que é representada pelo símbolo da águia, tá? Então, aquelas 4 figuras da carruagem de Ezequiel, que vai dar origem ao simbolismo da Merkabah, do judaico, tem toda uma cosmologia, né, de constelações ali que remete àquele texto. Né? Então, ele está trazendo esses paralelos aí. Tá? E ali ele também fala do mito gnóstico da Sofia. Esse mito da Sofia, ele traz em seu âmago a história da queda da consciência e da redenção do eu, da pessoa. Então, é uma analogia entre os fenômenos cósmicos, macrocosmo, e seu interior, microcosmo. Existe uma analogia entre essas duas movimentos. Mais ou menos que, por exemplo, no átomo. No átomo você tem aquela figura do átomo, eles não sabiam disso, né? Mas você tem a figura do átomo e aquela disposição do átomo, ela se reproduz na galáxia. A Via Láctea, ela também tem uma estrutura, o nosso sistema solar também tem uma estrutura semelhante, né? Com o Sol girando em torno. Quer dizer, essa semelhança entre macrocosmo e microcosmo é muito explorada aí por esse, é isso então. Muito obrigado. Então.